Olá, pessoal! Vamos falar um pouco da história de Mato Grosso durante a Era Vargas e o período que nós chamamos de República Liberal Populista, né, que vai de 46, quando é promulgada a Constituição da Redemocratização, pós-Estado Novo, até 1964. Para podermos falar da Era Vargas, eu gostaria de contextualizar como é que ele chegou no poder. Lembre-se que até 1930 nós chamamos a administração pública brasileira de Primeira República. Por quê? É a época da República Oligárquica, do coronelismo, que vai, né, até 1930. Como assim até 1930? Porque neste ano ocorreu uma ruptura tremenda com o coronelismo. Foi o início da Era Vargas. Nós chamamos de Era Vargas porque o rapaz chegou em 1930 e permaneceu no poder até 1945. Ele saiu, ficou 5 anos fora do poder, que era o tempo do mandato presidencial naquela época, e voltou em 1950, até que em 1954 ele suicidou-se, né? Teve o fim trágico. Então vamos lá, esse período todo aqui, né, é chamado Era Vargas, porque principalmente 30 e 45, né, que é onde ele governou o Brasil diretamente. Ele mudou totalmente a organização do Estado brasileiro, a administração, enfim. Como ele chegou ao poder? Foi em 1930, a partir de um movimento que ficou conhecido como Revolução de 30. Eu já mencionei, creio, que toda vez que você ouvir falar na história do Brasil revolução, o conteúdo é pouco preciso, normalmente é utilizado como um adjetivo, e as pessoas que utilizam esse adjetivo normalmente são aquelas que compactuam com o processo político. Mas, por exemplo, no caso da Revolução de 30, foi um golpe. O que é um golpe? Quando há uma ruptura no poder político sem previsão, que não estava prevista na lei. Um conflito e algo é feito que não está previsto em lei. Por exemplo, derrubar um presidente e colocar outro no lugar, que foi o que aconteceu na Revolução de 30. Basicamente, o que rolou? Tinha o chamado Pacto Oligárquico, que vigorou durante a Primeira República. O Pacto Oligárquico começou em 1903 e estabelecido pelo então presidente Campos Salles. Era um acordo em que Minas, o estado com a maior população e maior quantidade de eleitores, e São Paulo, o estado mais rico naquele contexto, né, devido à produção de café, iam se revezar no poder federal. Em troca, cada um dos governos estaduais apoiariam as decisões de Minas e São Paulo. Em troca, eles teriam total liberdade no seu estado. Não seriam fiscalizados por problemas de corrupção, por problemas ligados à estrutura coronelística. Então, suponhamos assim, olha, caso eu desvio, não desvio, quero dizer assim, aquele dinheiro que veio do governo federal era para virar uma ponte, suponhamos, só suponhamos, tá? Suponhamos que virou outra fazenda de gado. Não estamos vendo nada. Só suponha. Suponhamos que, de repente, o meu desafeto político ele apareça ali, né, morto, enfim. O governo federal diz, não estou vendo nada. O pacto oligárquico era isso. Todos os estados apoiavam que Minas e São Paulo fizessem na Previdência e, em troca, eles mandavam e desmandavam do jeito que quisessem, sem intervenções diretas. Olha, só fazendo um esclarecimento. Durante a Primeira República ocorreram intervenções federais militares em vários estados. Só que isso era quando alguma oligarquia local brigava muito com o governo federal. Se isso não acontecesse, o governo federal, me apoiou, faça o que você quiser, beleza? Então aconteceu que em 1929 foi a maior crise da história do capitalismo, então guarda essa data, tá? Crise de 1929. O que aconteceu? Naquele ano, o então presidente do Brasil, ele tinha que indicar qual seria o próximo presidente. Como ele era paulista, Washington Luiz, ele tinha que indicar um mineiro.
Só que ele pensou assim, ó, nós paulistas somos a principal produção de café do Brasil, dependemos desse recurso. Como está rolando uma baita crise internacional, eles não vão comprar nosso café. Então, tenho que manter a política de compra e queima do café, que já era feita há muito tempo. Era chamada política de valorização do café. Aos olhos de hoje, né, deixa muita gente indignada, né, cara, porque é economia nacional, você está falando do Brasil inteiro, cara, gastava todos os recursos brasileiros para manter a produção cafeeira de São Paulo, norte do Paraná e sul de Minas. Claro, o principal, né, eram os fazendeiros paulistas e cariocas, enfim. O paulista Washington Luiz traiu o pacto oligárquico, indicou outro paulista para fazer uma política favorável ao café, porque ele ficou com medo dos mineiros passarem a perna, enfim. Quando fala República do Café com Leite, dá a impressão que eles sempre andavam juntinhos, concordavam com tudo, mas não, as elites políticas de Minas e São Paulo viviam quebrando pau, tá? Então, São Paulo rompeu com Minas e aí a coisa ficou feia, porque Minas era um estado, né, muito poderoso. Até a era Vargas, a política era muito forte em termos regionais, né, era tudo partido estadual, enfim. E aí Minas Gerais lançou outro partido. Lançou um partido chamado Aliança Liberal. E foram disputar as eleições. Minas Gerais se aliançou com o Rio Grande do Sul e lançou Getúlio Vargas para presidente. Também se aliançou com a Paraíba e lançou para vice o governador João Pessoa. Ganharam a eleição? Não, perderam, como era previsto. Lembra que na República Velha você tem todo aquele esquema de corrupção eleitoral e o resultado era previsível. A Aliança Liberal, o partido do Getúlio Vargas, apoiado por Minas, agora, né, fundado também por Minas, não aceitaram o resultado da eleição e começou uma baita agitação no Brasil, questionando a corrupção. Até porque já tinha rolado o movimento tenentista, né, já tinham acontecido várias manifestações no Brasil que eram contra a corrupção da República Oligárquica. Aí, né, qual foi o desfecho? Não aceitaram o resultado da eleição, o Brasil polarizou, começou uma briga danada, e lá na Paraíba, não teve nada a ver com a política diretamente. Foi por razões passionais. João Pessoa, o vice, né? Ele era governador da Paraíba, e na Paraíba estava rolando uma briga de coroné do João Pessoa com o grupo do Zé Pereira. E nisso, né, em meio a toda essa confusão, um cara do grupo do Zé Pereira matou o João Pessoa. Por coincidência, o cara que matou era do grupo de oposição, mas o assassinato não foi por causa política direta. Foi por razões passionais, né? O seu João Pessoa andou ali, digamos, mexendo com a esposa do cara, tiveram ali um caso extraconjugal e o cara foi lá e matou o João Pessoa. Fala que foi por razões pessoais. Ninguém vai acreditar, né? Tinha acabado de acontecer a eleição, estava toda aquela agitação. Quando o João Pessoa foi assassinado, todo o país divulgou notícia como um assassinato político, e isso gerou uma grande agitação e criou um contexto favorável para o grupo do Getúlio Vargas dar um golpe e tomar o poder. Então, todos os seus apoiadores, a base de apoio dele veio de um movimento chamado tenentista, né, o movimento tenentista dos 18 do Forte do Copacabana, da Coluna Prestes, que queriam acabar com a República Velha. Então, foi um dos principais apoios do Vargas. E aí, né, saiu um grupo do Nordeste, saiu um grupo do Rio Grande do Sul, foram até a capital Rio de Janeiro. Num ato simbólico, Getúlio chegou cavalgando num cavalo, desceu e amarrou o animal no obelisco que tinha na porta do Palácio do Catete. Esse é um ato simbólico. É como se fosse dito assim: agora acabou o café e acabou o leite, é a hora dos tropeiros, agora é o governo dos gaúchos. E essa foi a Revolução de 30. Então, ao falar de Revolução de 30, foi a forma como a República Oligárquica, chamada por alguns de República do Café com Leite, ou Primeira República, acabou. Quando, então, ocorreu
esta tomada do poder, Revolução de 30, e aí, o que o Getúlio Vargas fez? Ele demitiu todos os governadores e indicou seus próprios governadores. Como assim? É simples assim. Ele demitiu todos os governadores do estado e colocou os seus próprios. Por qual motivo? Para garantir que a ordem que o presidente desse, ditador, tá, ele implantou uma ditadura, só que para entender melhor esse assunto, aí entre em contato comigo ou se matricule num curso que tem toda a história do Brasil, que eu destrincho essa parte da Era Vargas, tá? Aqui é só para darmos alguns aspectos gerais. Então, vamos lá. O Vargas, logo que ele tomou o poder, o que ele fez? Ele dissolveu a Constituição, que era a primeira Constituição da República, a de 1891. Ele, além disso, ele nomeou interventores. Eu vou citar 2 interventores que creio que podem ser citados. Pessoal, até hoje, o perfil das suas provas tem sido principalmente conceituais e só citam nomes muito relevantes, muito importantes, e, eventualmente, eles podem perguntar personalidades, né? Como eu já mencionei, até hoje não foi o principal perfil de questões, mas suponhamos que caia alguma coisa do tipo, os principais interventores na era Vargas. Olha, logo após a Revolução de 30, nós tivemos a nomeação, né, do Arthur Antunes Maciel, ou simplesmente Antunes Maciel. E eu gostaria de citar já o cara que o sucedeu, que eu vou contar um episódio agora para vocês, que foi o Leônidas Antero Matos. Esses 2 nomes são os apoios de Getúlio Vargas no Estado, que não apoiou inicialmente o golpe ali, teve uma dissidência interna, por quê? Tivemos um grupo que falou, vamos ficar com Vargas, que foi maioritário, claro, mas teve um grupo que falou, não, vamos manter o apoio à Constituição, vamos manter apoio ao legalismo, ou seja, aqueles que não apoiaram o golpe do Getúlio Vargas. E aí entra o tal de Bertold Klinger, que é um dos nomes mais importantes, né, tanto para o Mato Grosso nesse contexto, quanto para a história do Brasil, tá? O que foi o Bertold Klinger? Ele era general do Exército, cara de uma carreira fantástica, importantíssimo, né? E ele teve briga, cara, em todos os lugares que você imaginasse. O cara era legalista, né? Super rígido e tal, e ele era uma personalidade bastante custosa, né? Estou falando isso pelo tanto de conflitos políticos ali que o cara teve. Ao ponto que ele foi afastado do Rio de Janeiro. De que forma? Onde que é o centro político? Era a capital, Rio de Janeiro. Então, quem era general, que tinha cargo no Rio, ou que estavam nas províncias que eram ou mais ricas ou mais bem armadas, tipo o Rio Grande do Sul, por exemplo, eram mais influentes. O próprio Klinger era gaúcho, tá? Só que ele tinha uma carreira muito sólida, estava no topo, né, da hierarquia, e aí, por desavenças políticas, eles o destacaram para o Mato Grosso, que na época era muito interior, estava muito distante da capital, portanto, ele teria uma menor, talvez, né, possibilidade de articulação política. Então, beleza, o Klinger foi para o Mato Grosso. Estourou a Revolução de 30, ocorreu a tomada do poder, só que quem foi o estado mais prejudicado? Foi o estado de São Paulo,
Porque desde a proclamação da República, quem controlava a máquina pública brasileira era o Estado de São Paulo. E agora foi para segundo plano. Bertold Klinger, né, ele apoiou os paulistas no que chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932. Então, por exemplo, se você já morou no estado de São Paulo, se você tem um parente no estado de São Paulo, eles vão visitar no 2 de julho. Né? O que é o feriado do 2 de julho no estado de São Paulo? É o dia em que os paulistas, né, decretaram guerra a Getúlio Vargas. Falaram, nós não vamos aceitar o governo do Getúlio Vargas, que ele está governando como um ditador sem Constituição, e colocou um cara para governar São Paulo que nós não aceitamos. Então, São Paulo, né, queria um governador paulista e queria que Vargas promulgasse nova Constituição. Pegaram em armas, né, depois que aconteceram conflitos, começaram manifestações onde hoje é a USP, né, ao Largo do São Francisco, a Faculdade de Direito. Aí, a polícia enfrentou os estudantes e ocorreram 4 mortes e formaram os mártires da Revolução de 32. Os mártires paulistas da Revolução de 32, que é o MMDC. Todos os cartazes da época vêm com essa sigla, MMDC, tá? Que são os iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Os sobrenomes dos estudantes que morreram em combate. Aí, a Revolução Constitucionalista se espalhou, né? São Paulo pegou em armas e rompeu. Começou uma guerra civil. Cara, Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil, cara. Literalmente, São Paulo declarando guerra ao Brasil. Exigências, nova Constituição e um governador paulista. Foram mais ou menos, né, 3 meses de batalhas. E o Brasil inteiro, né, na época tinha 20 estados, só o Mato Grosso apoiou. Só o Mato Grosso apoiou. Mesmo assim, não foi um apoio oficial, porque lembra que tinha a briga política, né, entre as elites de Cuiabá e as elites do sul de Corumbá? Então, as elites do sul de Corumbá romperam com as elites do norte, tendo uma expectativa: poderemos separar o estado, vamos criar um novo estado. Eles queriam criar o estado de Maracaju. E aí, com a expectativa de pôr em prática esse projeto separatista, apoiaram, né, apoiaram os paulistas. Qual que era a ideia? Ser oposição a Getúlio Vargas e apoiar São Paulo. Se São Paulo vencesse essa guerra civil, a Revolução Constitucionalista de 32, eles iam voltar para o poder, com um presidente paulista, e o Sul, a elite de Corumbá tendo apoiado, eles poderiam, assim, conquistar a autonomia política, tá? Então, lembre-se, no contexto aqui do início da Era Vargas, foi uma das mais relevantes tentativas de separação do sul do estado, tá? Então, vamos lá. As elites do sul, de Corumbá, elas queriam a separação e formar o estado de Maracaju. E aí, o que aconteceu? Bertold Klinger, general, estava lotado no Mato Grosso, e ele comandou um regimento, ele comandou uma tropa vinda do sul que se dirigiu a São Paulo, tá, para apoiar os paulistas e derrubar o Vargas. Então, gente, ó, de forma bem simples, o general Bertold Klinger não era favorável a Vargas, ele era oposição ao Getúlio Vargas. Guarda isso, tá? Então, Klinger, né, foi lutar do lado dos paulistas para derrotar São Paulo com a esperança da separação. Só que não deu certo. Durou, né, pouco tempo, os paulistas foram derrotados, só a tropa do Klinger que foi. Não tivemos apoios de outros militares e outros soldados de outros estados brasileiros. Então, outra coisa que pode ser abordada na questão, que teve a tentativa, né, de separar e fundar o Estado Independente de Maracaju e destacar
a participação de Bertold Klinger, beleza? Então, lembrar que é único, tá? E isso é algo que particulariza e torna mais quente ainda para ser abordado numa questão. Então, vamos lá. Até, né, adiante, vamos colocar aí 1934, foi bastante instável a política no Brasil e em 1934, Getúlio Vargas promulga nova Constituição. Nessa nova Constituição, olha para você ver como Vargas ele influenciou o Brasil. Eu vou colocar aqui, ó, ele governou 4 anos sem Constituição, depois, durante o governo dele, ele aprovou 2. Quando ele foi derrubado, foi obrigado a renunciar no final da Segunda Guerra Mundial, fizeram uma outra Constituição para desfazer o que o Vargas fez. Então, olha só, constituições feitas pelo Vargas em 1934, essa daqui, ela é famosa porque traz 2 novidades sempre bastante presentes nos concursos, quando falam de Era Vargas, que são as leis trabalhistas e o voto feminino. Leis trabalhistas e o voto feminino. Agora, a Constituição que o próprio Vargas permitiu ser votada, porque essa daqui foi democrática, ela foi promulgada, ele dissolveu. Olha só. Ele dissolveu a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, governou 4 anos sem, promulgou uma e ele dissolveu a própria Constituição que ele promulgou. O argumento aqui é que ele ia fazer um governo anticomunista, porque o Brasil estava correndo risco, né? É importante se lembrar que as 2 grandes ditaduras que ocorreram foi a de Getúlio Vargas, do Estado Novo, e a ditadura civil-militar de 64 a 85. As 2 ocorreram sob o mesmo argumento. Qual? Combater o comunismo. E, na época, o Getúlio Vargas ainda manipulou a mídia, né, a rádio, para a alegria do Vargas, né, teve uma tentativa de golpe comunista real, né, que foi a intentona comunista do Luiz Carlos Prestes, e ela deu errado. Só que aí ficou claro que tinha ameaça de golpes comunistas no Brasil. E aí encontraram no Palácio do Catete, que era o presidencial da época, um documento que foi nomeado como o Plano Cohen, que é um sobrenome judeu. Naquela época, o antissemitismo associava o judaísmo ao socialismo, então encontraram um plano de um comunista judeu no Palácio Presidencial que estava mostrando ponto a ponto como dar um golpe e tomar o poder. Isso foi divulgado como um grande escândalo, que os comunistas estavam no poder e que o Brasil corria um grande risco de um golpe socialista. Para evitá-lo, Vargas iria criar uma ditadura ampliando seus poderes, que foi a ditadura do Estado Novo. Então, em 1937, Vargas dissolveu a Constituição de 34 e outorgou outra. Qual é a diferença de Constituição promulgada com outorgada? A primeira, ela foi discutida numa Assembleia e votada. A promulgada foi imposta. Então, 34, promulgada. 37, outorgada. E é a Constituição do Estado Novo, que é o nome que Vargas batizou a sua ditadura, a ditadura do Estado Novo, que durou até 1945, tá? Então, em 1945, Vargas foi obrigado a renunciar. Por quê? O Brasil mandou brasileiros para lutar na guerra. Mandou a Força Aérea Brasileira, a FEB, e mandou a Força Expedicionária Brasileira. Ó, a FAB, Força Aérea, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Mas qual que foi o problema? A Segunda Guerra Mundial, sintetizando, de um lado você tinha países democráticos, eu vou só rabiscar aqui, eu vou apagar, tá?
Quem lutou a Segunda Guerra? Foi o Feio contra o Roberto. Como assim? Ó, França, Estados Unidos, Inglaterra e URSS, União Soviética. É o Feio. Esses três aqui são democracias. Esse daqui é socialismo. Só lutou com as democracias porque foi traído pela Alemanha. O Hitler tinha combinado de não invadir a Rússia, e ele traiu o acordo e invadiu. Aí a Rússia, que não tinha nada a ver com a Inglaterra, com a França e com os Estados Unidos, lutou com eles. Não porque eles eram amigos ou aliados políticos naturais, e sim porque os dois tinham inimigo, nazismo. Tá? Do outro lado, Roma, Berlim e Tóquio, o nome dos países do eixo. Então foram duas alianças. Uma aliança chamada de aliados, os aliados da democracia, contra os países do eixo. Beleza? Vargas implantou uma ditadura. Em 37, essa Constituição aqui, ela teve apelido de polaca, porque parecia com a Constituição da Polônia, que naquele momento era um governo fascista. Então, se fosse para Vargas lutar com quem ele parecia, ele lutaria com a Alemanha nazista, com a Itália fascista e com o Japão absolutista. Não era nazifascista o Japão, mas era um governo monárquico absolutista. Então era maior a afinidade com Roma e Tóquio. Vamos lá. Vargas mantinha um governo inspirado abertamente nos países do eixo. Só que na hora de mandar os brasileiros para lutar a Segunda Guerra Mundial, mandaram para lutar junto com os aliados. Como um ditador que colocou uma constituição inspirada numa constituição fascista, que governava de forma fascista, manipulando a mídia, perseguindo, enfim, foi uma ditadura bastante violenta. Como que ele mandou brasileiros para até mesmo morrer, se for o caso, pela democracia? Pegou mal, né? E aí, em 1945, quando os pracinhas voltaram da guerra, né, já estava uma baita pressão política para o Vargas renunciar. Ele não quis, forçaram ele renunciar e não candidatar para as próximas eleições. O acordo foi esse: renuncia e não pode se candidatar para as próximas eleições. Acabou o Estado Novo. Em 46, foi feita outra Constituição, que foi a da redemocratização. Constituição de 1946, ela lembra muito a Constituição de 34, enfim, tá? Foi para retornar o Brasil aos eixos democráticos após, tá, o período do Estado Novo. Ponto. Contextualizamos. Essa Constituição aqui, ela vigorou até 64. Por isso que esse é o nosso limite temporal, tá bem? Então, veja só que Vargas, ele teve influência na sua época e na época posterior. Por isso que nós sempre tratamos ele como uma das figuras mais importantes da República Brasileira, pelo menos nos concursos, não há dúvida que está entre os assuntos mais cobrados. Beleza? Então, vamos lá. Esse período da ditadura do Estado Novo, Vargas, ele realizou um projeto de modernização, de industrialização e de defesa do território brasileiro. Lembre-se que a Segunda Guerra deu razões sólidas para controlarmos as fronteiras, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, discurso anticomunista. Vargas, né, ele, você já sabe, implantou a ditadura com esse argumento, e no estado do Mato Grosso ele foi aliado e contou com a aliança política do Dom Aquino Correia, que foi o primeiro, que foi o cara que em 1921 ficou responsável pelo arcebispado de Cuiabá, tá? Ele foi um cara que teve longa carreira política, ele foi governador do estado, e ele era um político de linha conservadora,
que nós chamamos de catolicismo ultramontano, catolicismo conservador. Esse catolicismo conservador, ele era contra o comunismo e contra o liberalismo. Como assim? Aí não se preocupe com aprofundar no tema, eu só estou tentando esclarecer a visão que tinha na época. Na década de 30, considerava-se liberalismo econômico, igual nos Estados Unidos, total livre mercado, tá? Como uma forma ruim para a Igreja Católica, tá? Como uma forma ruim porque você cria riqueza, só que você cria também muita pobreza. E a Igreja miséria, tá? E a Igreja fala, não, somos contra a miséria. E ela é contra o socialismo, porque o socialismo elimina a propriedade privada, e aí a igualdade entre os homens, de acordo com a discussão, ela minaria princípios fundamentais como a caridade e a humildade. Então tem motivos teológicos, tá? Que não se preocupe com eles para o seu concurso, tá? São motivos teológicos para a igreja apoiar Vargas. Não era só a simpatia política. Vargas representava um pensamento conservador, anticomunista, e no caso, né, um dos homens mais poderosos do estado do Mato Grosso, o Dom Aquino, ele era um clérigo da linha conservadora anticomunista. Porque eles, na época, gente, década de 30, ninguém sabia que o nazismo ia dar o que deu. Ninguém sabia que ia ter a Segunda Guerra, que iam morrer 6 milhões de judeus, não. Sabe, no começo do fenômeno, o pessoal estava encantado. É o cara que põe ordem na casa, ele é autoridade, não sei o quê. Então, essa mentalidade de ser favorável a um governo autoritário anticomunista e desilusão com as democracias era o espírito de época. Por exemplo, tinha acabado de passar a crise de 29, aí as pessoas falavam, não, porque democracia e economia, e liberalismo na economia, olha o que deu nos Estados Unidos, tal. Então você tem um período que a mentalidade que está rolando no mundo, no Brasil, é essa, tá? Então, qual que é a principal linha de apoio entre Vargas e o Dom Aquino? O anticomunismo. Que era uma das grandes bandeiras da ditadura do Estado Novo. Como eu mencionei, Vargas tinha um projeto de modernização e de industrialização do país. E entre esses projetos estava a conquista do Oeste. Como assim, cara? A população brasileira, as grandes cidades e as grandes redes de comunicação, né, rodovias, ferrovias, estão concentradas próximas ao litoral. E isso traz, né, uma dependência, né, em relação ao litoral. Por exemplo, até hoje, a maior parte da soja produzida no Mato Grosso, ela é escoada pelo Porto de Santos, cara. Agora está sendo, né, construída aí obras de infraestrutura para formar o corredor logístico norte. Está rolando investimentos em ferrovias, né? Por exemplo, tem um projeto da Ferrogrão. Mas a conexão e a dependência do sudeste e do litoral é grande, tá? Então, olha só. O projeto do Vargas era expandir o povoamento e expandir as áreas efetivamente ocupadas. Então, as áreas de fronteira amazônica eram um problema, porque eram muito pouco povoadas. E em 39 teve a guerra, né? Entre 39 e 1945. Agora vamos lá. Entre 1939 e 1945, Getúlio Vargas teve como projeto criar povoamento na fronteira. E foi uma política de criação de territórios nacionais, que eu já, né, vou anotar com mais detalhes, tá? E além da política de defesa das fronteiras, né, Vargas, ele criou uma campanha, um projeto de colonização que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, tá? A Marcha para o Oeste. Cara, guarda a Marcha para o Oeste, porque olha só, evidentemente está fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Quando nós estudamos a independência dos Estados Unidos, logo em seguida, eles começaram a avançar para o oeste, né, conquistando terra, combatendo os indígenas, enfim.
tá? Então, lá, esse episódio, conquista do Oeste, né, marcha para o Oeste, e Vargas fez uma analogia, a nossa marcha para o Oeste, que seria colonizar, né, colônias, por exemplo, criar colônias agrícolas, investir em reformas de infraestrutura das capitais, e aí foi feita a marcha do Oeste, e os dois lugares que receberam pesados investimentos foi o estado de Goiás, que recebeu mais investimentos, foi no contexto da construção da capital, Goiânia e tal, e Mato Grosso. Mato Grosso recebeu uma colônia agrícola nacional, uma CANG, uma colônia agrícola, na verdade, CAND, né? Uma colônia agrícola na cidade hoje de Dourados, que originalmente o projeto era criar uma colônia agrícola com agricultura familiar. Não só, claro, mas principalmente estimular projetos de agricultura familiar em pequenas chácaras, pequenas propriedades. Um modelo parecido, né, com o que Getúlio Vargas vivenciara lá no sul do Brasil, aí por uma série de fatores, distância, dificuldades técnicas no manejo do solo da região, né, as colônias de pequena propriedade não vingaram. Décadas depois, né, a região toda é bastante conhecida pela produção do agronegócio. Só que aí uma questão de concurso pode tentar te confundir, que na origem o projeto de colonização de Dourados tinha uma importância à agricultura familiar. O foco era agricultura familiar e produção de alimentos. Claro, né, também servia de base para expandir grande propriedade, mas os primeiros núcleos eram com esse objetivo, tá bem? Então, né, guarda aí a marcha para o Oeste e as políticas de conquista do interior envolvem também as políticas indigenistas, como, por exemplo, a Expedição Roncador-Xingu. Pô, saíram da Serra do Roncador, né, que é uma região planáltica, planalto sedimentar com topo planos, né, chapadas, como a bela Chapada dos Guimarães, né, que está na nossa paisagem da capital, Cuiabá. Mas vamos lá. Lá na Serra do Roncador, né, partiu a expedição Roncador-Xingu, que foi liderada pelos irmãos Vilas Boas. E, por fim, né, culminou com a criação do Parque Nacional de Xingu, no nordeste do estado do Mato Grosso. Então, guarda aí essa expedição que também foi um dos grandes eventos, né, de ocupação do nosso território realizados no período. Então, eventualmente, uma questão de concurso, ela vai explorar o que de você? Vai explorar que toda a colonização do Centro-Oeste, toda a colonização do território mato-grossense, dependeu de políticas públicas. Eu falo na República, tá bom? Dependeu de políticas públicas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a Marcha para o Oeste. Depois, durante a ditadura civil-militar, nós temos o Programa de Integração Nacional, durante o governo Médici, para a construção de rodovias, as chamadas obras faraônicas, né? Você tem o Polo Centro, que são financiamentos para a ocupação e o desenvolvimento de projetos na região centro-oeste. Então, guarde a importância das políticas públicas estatais para a ocupação do território, tá? Então, olha só. Agora, falando sobre as fronteiras, como nós já mencionamos, lembre-se a Segunda Guerra Mundial. Lutamos do lado dos aliados. Lutamos junto com os Estados Unidos, gente. Que contraditório. Aqui era uma ditadura, lutamos com a democracia. Enfim, você já sabe, foi o que forçou Vargas a renunciar. Só que ainda no poder, ele teve a missão de proteger o território. Então, olha só, deixou construir bases militares no Brasil. Isso mesmo, Vargas permitiu uma base militar em Natal. Essa é famosa, porque o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt,
chegou a visitar o Brasil, né, para conhecer as instalações da base militar de Natal. Teve uma base norte-americana de aviação no Amapá, que inclusive expulsou invasores alemães, né? Tipo, ocorreram ataques submarinos alemães. Então, Vargas, por que ele liberou uma base dos Estados Unidos no Amapá? Para proteger a Amazônia. Então, a preocupação com as fronteiras, principalmente nas Guianas. Por quê? Tem Guiana Francesa. Era aliada do Brasil na guerra. Tem a Guiana Inglesa. Era aliada do Brasil na guerra. A Holanda era aliada dos aliados, então era nossa aliada. Só que a Alemanha tinha como objetivo estratégico tomar as Guianas dos inimigos deles, que a França era inimiga da Alemanha, né? A Inglaterra também. Então, a Alemanha tentou invadir a Amazônia por mais de uma vez. Então, além dessa presença dos Estados Unidos, foram criadas as políticas de territórios federais. Então, quais foram os territórios criados? Pensa em todas as nossas fronteiras. Vamos pensar aí nas nossas fronteiras no sentido anti-horário. Foi criado o território do Amapá, foi criado o território do Rio Branco, que depois virou Roraima, território federal do Acre, agora sim, território federal do Guaporé, e território federal de Ponta Porã. Nesses dois casos, né, envolveram diretamente, né, o Mato Grosso. Por quê? Porque o Guaporé, que depois, né, foi emancipado como Rondônia, envolveram territórios do Amazonas, porém principalmente territórios mato-grossenses. E bem no sul temos a beiradinha, né, uma pequena parte que fez parte também do território de Ponta Porã, que englobava, né, tanto essa região sul do Mato Grosso, mas também partes do território do Paraná, e inclusive partes do território de Santa Catarina. Mas foca aí agora que foi por quê? Segunda Guerra. Eu acho que é muito para a banca perguntar decreto-lei, mas, né, está aqui que foi de acordo com o decreto-lei 5.812, de setembro de 1943, criado o território do Guaporé, tá? Que teve territórios do Mato Grosso e do Amazonas. Agora, o que significa um território federal? É uma forma de Vargas fazer a centralização política. Por quê? Centralização e povoamento. É você criar uma administração local. Então, você vai ter lá um governador que criará políticas de ocupação. Então, você está estimulando o povoamento. E por que está centralizando? É porque quando nós utilizamos a expressão território, lá não tem eleições próprias. O governador é indicado pelo presidente. Então, na prática, manda naquele território, né, é exatamente o governador que o presidente escolheu, e claro que ele vai escolher aquele que vai fazer o que ele quer. Então, guarda aí esse detalhe que é muito importante. O território federal do Guaporé ele pode ser explorado, por exemplo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, teve a criação do território do Guaporé, por quê? Né? Para a defesa de fronteira. Foi totalmente as terras mato-grossenses? Não, isso pode ser uma pegadinha. Pode falar também alguma relação com borracha. Por quê? Na Segunda Guerra, o Vargas fez um acordo com os Estados Unidos, chamados Tratados de Washington, que nós nos comprometemos a produzir látex. E aí, Vargas alistou um monte de gente e mandou para trabalhar nos seringais. Ele alistou nordestinos principalmente, né? Tinha o Serviço de Migração, o SENTA,
que alistava as pessoas mais pobres que estavam rolando seca, gente. Então tinha muita gente, sabe, flagelada pela seca. Aí eles eram cadastrados e alistados pelo SENTA e enviados para trabalhar nos seringais em missão, como soldados, né? E esse foi o episódio durante a Segunda Guerra, no contexto aqui da criação dos territórios federais, que ocorreu quando foram as missões dos soldados da borracha. Beleza? E olha só, pessoal, os irmãos Vilas Boas, né, vocês já sabem, são os principais responsáveis pela criação do Parque do Xingu, tá? E a expedição Roncador Xingu saiu na Era Vargas. Agora, olha que pergunta boa para o seu concurso. Em que presidente foi criado o Parque Nacional? A expedição foi na Era Vargas, só que o parque ele foi criado em 1961, portanto, no governo, rápido governo, do então presidente Jânio Quadros, né, que renunciou, enfim, tá? Então, olha só, Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas, sertanistas, tá? Então, aqui nós temos um mapa dos principais trajetos da expedição, que entraram em contato com diversas tribos, muitas não eram conhecidas, então ocorreu um profundo trabalho antropológico, de catálogo, e de acordo, né, com as próprias lideranças indígenas do Xingu, os irmãos Vilas Boas foram muito importantes, né? Você tem eles na memória dos líderes indígenas, tal, que foi passando, né, pela tradição oral. E tem entrevistas aí, cara, que se encontra dos caciques falando que ainda tem memória, que eles eram bem crianças, né, quando chegaram a conhecer os irmãos Vilas Boas, tal, e que naquele contexto, devido ao avanço das terras, né, tá avançando a fronteira agrícola, começam os conflitos dos proprietários rurais que querem agora plantar nos territórios indígenas. Há uma disputa pelo espaço, há uma visão, né, muito diferente de quem é produtor agrícola, de quem é indígena, sobre quais são os usos do espaço, e esse é um conflito que continua até hoje, né? Claro, cada época ele acontece de uma forma, mas no concurso, sem dúvida nenhuma, uma das possibilidades é perguntar sobre os conflitos que acontecem devido ao avanço da agricultura sobre territórios indígenas, tá? Então, aqui nós temos a trajetória, né? E aqui a região Nordeste, onde foi, né, criado o parque. E, olha só, esse tema, conflitos pelo espaço, são bastante comuns nas provas e temos muita discussão, tá? Muitas questões sobre o tema. E esta, por exemplo, né, é uma imagem de um mural retirada de uma questão de concurso que explora o assunto. Então, dá uma olhada na imagem. Do que se trata? O que nós vemos de um lado e o que nós vemos do outro. De um lado, nós vemos pessoas mestiças, né, simples, são negros ou pardos, né, de acordo com o IBGE, segurando instrumentos de trabalho. Então, indica aí que são trabalhadores rurais que estão aí se armando com seus instrumentos de trabalho para entrar na guerra contra o avanço do agronegócio. Olha só a modernidade passando sobre os corpos dos trabalhadores que estão sendo engolidos aqui, ó, por esses monstros, simbolizando a riqueza. Então, este é o chamado Mural da Libertação, na Igreja do Morro de Areia, no município de Santa Terezinha, tá? Então, olha só, são vários murais desses, né? São séries de murais e, basicamente, pode acontecer de cair um
perguntando, né, o que expressa, ou mesmo que não recorram a nenhuma obra de arte, podem perguntar simplesmente, né, quais são os principais conflitos, quais são as causas dos conflitos, né, por que ocorrem conflitos pela posse da terra, dada a abundância do recurso. Então, o que você deve focar? Primeira coisa, esses conflitos, eles estão bastante ligados ao avanço da fronteira agrícola. Isso. Olha, avanço da fronteira agrícola muda de época a época. Hoje, coloca aí 2021, 2022, a fronteira agrícola avança sobre as bordas da floresta amazônica. Onde era a fronteira agrícola na década de 30, 40, 50, 60? Era o centro-oeste brasileiro. Então, aqui nós temos esses conflitos pelo espaço, tá? E podemos falar que esses conflitos pelo espaço, eles são mais recorrentes, principalmente durante a ditadura civil-militar, e começam a tomar corpo na década de 50. E esses conflitos, avanço da fronteira agrícola, nós temos uma região, isso não só Mato Grosso, o Brasil todo, mas todos os lugares que tem muito conflito ligado à posse da terra, há algo em comum, que é uma estrutura da distribuição da propriedade muito concentrada. Ou seja, áreas com fazendas muito grandes, né, grandes latifúndios, e praticamente não tem pequena propriedade. E aí tem a função social, pequena propriedade de produzir alimentos, né, de fixar homem à terra. Então, agronegócio, isso vocês estudarão melhor e bem detalhadamente na aula de geografia, né? O agronegócio está muito ligado aos principais problemas ambientais, né, como o desmatamento, como a erosão, como o assoreamento dos rios, a contaminação do solo, né, e dos lençóis freáticos pelo abuso de agrotóxicos, né? Então, beleza, esses são problemas ambientais. E tem o problema também, né, do avanço das propriedades, onde tem poceiros, onde tem os pequenos proprietários, poceiro, o cara não tem propriedade da terra, e isso é o início de um conflito que eventualmente vai parar na justiça, vai cair na mão das forças policiais, ou, né, até mesmo ocorrer aí enfrentamentos armados, tal. Olha só. Então, toda vez que estiver falando de conflitos no campo, você vai associar a uma estrutura da terra concentrada. Vou colocar aqui só concentração de terras. Então, os conflitos pelo espaço, de um lado, vamos colocar hoje, né, agronegócio. Lembrando que quando que ficou forte no Estado? Começa na década de 70. E de um lado estão os grandes proprietários do agronegócio, seja da carne, seja dos grãos, né? Hoje os principais grãos, a soja e milho, seja da cana, que na década de 70 ocorreu a criação do Proálcool, né, Programa Nacional do Álcool, e passaram a estimular o cultivo do produto para a produção de combustível. Então, de um lado, o agronegócio, e do outro lado, temos os pequenos proprietários. Na verdade, não são proprietários porque eles não têm título, né, pessoal? Nós temos poceiros. E uma atenção que está muito quente para cair na sua prova, que é a briga dos grandes proprietários rurais para expandir as suas fazendas, expandir a sua produção em unidades de conservação ambiental, estabelecidas pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e também pelas terras indígenas. Então, olha só, de um lado, conflito com os poceiros,
unidades de conservação e terras indígenas. E um dos grandes temas atuais são as queimadas. Você pode associá-las com as rodovias, pois elas têm um efeito chamado efeito espinha de peixe. Efeito espinha de peixe, que é a abertura de estradas, rodovias, e aí aumentam os fluxos. Só que não só de atividades ilegais também, como a exploração ilegal da madeira. Então proliferam madeireiras, né, que exploram irregularmente, exportam ou para fora do país ou para o mercado interno. Então uma dica interessante, a maioria das madeiras são consumidas no mercado interno, tá? As madeiras exploradas ilegalmente. Então, o que é o efeito espinha de peixe? Abriu a rodovia. Aí começam a surgir madeireiras. Aí desmatam, e aí chega um grileiro, loteia e vende. E aí, se você olhar de uma foto aérea, tem a impressão de uma espinhazinha de peixe, porque foram desmatando ao redor da rodovia e dá essa impressão, tá? Então, esse é considerado um dos impactos negativos da abertura de rodovias, tá? Então, efeito espinha de peixe é, na prática, né, a abertura de espaço que gera fluxos de madeireiros e grileiros. Ponto. Beleza? E agora, para fechar, eu sonhei com uma questão assim, ó. Tem uma lógica no traçado das rodovias. Tem uma lógica no traçado das queimadas. A maioria das queimadas, elas acontecem às margens das grandes rodovias. Então, por exemplo, a BR-364, por exemplo, a BR-163, que vai, né, em direção ao norte, Mato Grosso, liga o Mato Grosso ao Pará. Por exemplo, a Transpantaneira. São os pontos em que os principais focos de queimadas estavam. Então, quer dizer, comparando os mapas, as grandes queimadas estão todas próximas às rodovias. Por isso, podemos encontrar uma questão que fale que as rodovias foram um dos fatores que vetorizaram as queimadas no Brasil, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer, né, agora uma pausa, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Dá um pulinho no Instagram, @ProfessorSergioHenrique. Dá uma olhada no meu IGTV, que tem um vídeo especial justamente com esse título, Queimadas e Desmatamento. Lá você verá esse padrão desenvolvido numa dica que certamente irá te ajudar. E também vá lá conhecer o canal História e Atualidades com Sérgio Henrique. E agora, caro amigo conhecer, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!